Bom dia a todos. Não era o propósito de eu estar aqui na lição da Escola Sabatina e também no culto. E acabou que eu me descuidei e assumi as duas responsabilidades hoje, né? Mas eu tenho uma pergunta, aliás, algumas perguntas para fazer em torno desse assunto. O assunto hoje de manhã é muito importante, mas é realmente bem importante, não é? E então eu tenho algumas perguntas para nós introduzirmos nesse assunto, nós darmos início nesse assunto. Alguém aí sabe quantas igrejas existem? Existe uma estimativa, alguns dizem que é em torno, no mundo, né? Em torno de umas 30 mil. Outros dizem que é em torno de uns 70 mil. Esses números são nada parecidos, né? Um é mais que o dobro que o outro. Bom, mas ninguém sabe quantas são. E esse é o nosso assunto desta manhã, né? É um assunto, portanto, de mais importante. Eu quero fazer uma afirmação aqui que eu acho que vocês vão concordar. Todas essas igrejas são boas. Não se diz por aí, toda igreja é boa, mas isso é verdade. Todas elas são boas. Todas ensinam bons princípios. Todas elas, ou pelo menos a maciça maioria, respeita a família, defende bons hábitos alimentares, né? Defende a honestidade. Então, talvez exista alguma exceção aí de alguma igreja que eu não conheço, que não seja boa. Mas, em princípio, a pessoa quando entra numa igreja, em qualquer igreja, e se ela leva a sério aquilo que é ensinado ali, ela se torna uma pessoa melhor, né? Mas agora tem uma outra pergunta. A situação aqui é meio estranha agora, né? Ficou uma situação um pouco estranha. E a outra pergunta é a seguinte: quantas dessas igrejas são verdadeiras? Porque ser boa é uma coisa, ser verdadeira é outra coisa. E nós queremos estudar esse ponto aqui, nesta manhã. Por exemplo, vamos fazer a seguinte ilustração. Vamos supor que aconteceu um acidente de automóvel, aí numa esquina qualquer, e tem 3 testemunhas que viram o acidente. E uma testemunha diz o seguinte: olha, o carro, aquele que provocou o acidente, ele vinha alto do chão, ele vinha correndo, ele vinha a 70 km por hora. A segunda testemunha diz o seguinte: ele vinha bem devagarzinho. E a terceira testemunha diz o seguinte: não, ele vinha numa velocidade média. Quantas dessas testemunhas são verdadeiras? Ou vamos fazer a pergunta diferente: as 3 testemunhas podem estar dizendo a verdade? Mas não tem como. Estão dizendo coisas diferentes, não é? Então, se é diferente, podemos ter 2 situações aqui. Ou uma delas está falando a verdade, ou nenhuma. É possível que nenhuma esteja falando a verdade? Perfeitamente, não é? É possível. Talvez a história seja ainda diferente. Vocês sabem que na nossa justiça aqui no mundo, quantos casos existem que tem testemunha, etc., que vão lá perante o juízo e uma diz exatamente o contrário da outra. A testemunha de acusação diz uma coisa, a testemunha de defesa diz outra. Mas, enfim, como é que pode uma coisa dessas? Alguém está mentindo, ou todos estão mentindo. Então a situação hoje no mundo é a seguinte: quantas igrejas verdadeiras pode haver? Se são todas diferentes uma das outras. Admitimos, vamos admitir que sejam todas boas. Mas quantas são verdadeiras igrejas de Cristo? Quantas é possível haver? Há 2 hipóteses: ou só uma, ou nenhuma. É ou não é?
É possível haver duas igrejas verdadeiras, pregando coisas diferentes? Não, não é possível. Isso ninguém admite uma coisa dessa, é um pressuposto lógico. Todas podem ser boas. Você pode se sentir bem dentro dessa ou daquela outra. Mas não é possível que todas elas sejam a igreja da Bíblia ou a igreja verdadeira. Mas é possível que nenhuma delas seja a igreja verdadeira. Isso é possível, é ou não é? Então nós temos que investigar esse assunto. Esse é o nosso ponto aqui nesta manhã. Vamos começar por o verso Daniel 8:14. Ali nós vamos começar a investigar algumas coisas importantes. 8:14, Daniel 8:14. Ali tem a previsão do surgimento de uma igreja. Mas vamos ver, eu vou ler aqui. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Irmãos, esse versículo deu dor de cabeça lá nos Estados Unidos para uma multidão de gente que vocês não queiram saber. Um grupo muito grande de pessoas, não foram poucas, lá pelo ano de 1800 começaram a estudar a Bíblia. Vocês sabem que vamos relatar um pouquinho os fatos históricos. Em 1798, que foi que aconteceu na Europa? Terminaram os 1260 anos com a prisão do Papa. Aquele que proibia a leitura da Bíblia. Não é? 2 anos depois já estavam estudando a Bíblia. E já estavam surgindo casas impressoras para imprimir Bíblias a preço baixo, né? Surgindo as doações de pessoas ricas, etc. e tal, que davam dinheiro para as sociedades bíblicas imprimirem Bíblias. A sociedade bíblica não pertence a essa igreja ou aquela igreja, ela é independente de qualquer igreja. E estava imprimindo muitas Bíblias e muita gente estava estudando a Bíblia. 2 anos depois da prisão do Papa, estavam as pessoas lendo a Bíblia com profundidade, querendo descobrir coisas. E uma das coisas que impressionou essas pessoas, aliás, 2 livros que estavam estudando com profundidade, era o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. E hoje nós sabemos, naquela época eles não sabiam isso muito bem, mas hoje nós sabemos que se nós quisermos entender profecia, temos que ler esses 2 livros juntos. Não dá para ler só Apocalipse ou só Daniel, tem que ser os 2 juntos. E aí eles toparam com esse versículo aqui, que diz o seguinte, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Qual é a conclusão que eles chegaram? Vocês lembram? É a volta de Cristo. Aí eles fizeram cálculos minuciosos e chegaram à conclusão do dia da volta de Cristo, 22 de outubro de 1844. E o que aconteceu naquele dia? Hoje nós sabemos muito bem que Cristo não voltou. Então, daquele grupo que ansiosamente esperava a volta de Cristo, se formaram 2 grupos. Os desapontados e os perplexos. Os desapontados disseram assim: falhou tudo. Era tudo mentira. Não podemos confiar mais em nada. Vamos largar disso daí, vamos parar com isso. E não tem confiabilidade. E o grupo dos perplexos tomou uma outra posição. A posição dos perplexos era a seguinte: em que será que nós interpretamos mal a palavra de Deus? Onde foi que nós erramos? Vamos pesquisar com mais profundidade para ver se a gente descobre. E aí eles foram pesquisando e descobrindo e chegaram à conclusão de que não era a volta de Cristo que iria ocorrer naquela data, e sim que o Senhor Jesus Cristo entraria no lugar santíssimo, que começaria o juízo no céu. E aí foram lendo outros versículos e toparam com outros versículos. Eu vou mostrar aqui qual é o outro versículo. Está ele em Apocalipse 10, versículos 6 a 11. E leram esse versículo também, em Apocalipse 10, versículos 6 até 11. Que tem tudo a ver com aquele versículo de Daniel 8:14.
que antes eles leram, mas não fizeram a conexão. Não chegaram a entender bem isso daí. E agora entenderam. Então eu vou ler aqui. Jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra e o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Vamos interpretar esse versículo aqui. Eles entenderam. Então não é a segunda vinda de Cristo, mas a volta dele não demora mais muito. Né? Eles entenderam isso por causa dos seguintes versículos, dos versículos mais adiante. Vou ler agora aqui então. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Versículo 8. A voz que ouvi ainda vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, e em pé sobre o mar e sobre a terra. Que livro que está se referindo aqui? Está se referindo ao livro de Daniel, que eles leram com tanta convicção e chegaram à conclusão de que naquele dia seria a volta de Cristo. Estava se referindo a esse livro. E o que queria acontecer? E agora vai explicar. Então vou ler agora o versículo 9 e o versículo 10. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me fala: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e eu devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Aqui veio a explicação do que, afinal de contas, tinha acontecido em 1844. Eles leram o livrinho de Daniel e chegaram a uma conclusão muito doce, muito gostosa, muito agradável, que Jesus voltaria no dia 22 de outubro daquele ano, né? E quando ele não voltou, foi muito amargo aquela sensação. Aquilo que era doce, que era agradável, que era muito gostoso, se tornou amargo. E aqui está explicando. E agora vem um versículo, que é o versículo 11, que é o versículo mais importante de todos esses que nós estamos lendo aqui. Vejam só o que diz. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Entenderam esse versículo? Aqui está dizendo: é necessário que ainda continue pregando. Veja que os versículos começaram dizendo o seguinte: não vai demorar mais a volta de Cristo. E aqui no final diz assim: é necessário que ainda continues pregando. Ou seja, é necessário que alguma igreja continue pregando ainda. Tem muito que pregar ainda, por um pouco período de tempo. Mas tem muito que pregar ainda para multidões, para nações, povos, línguas, tribos, etc. Para todo mundo tem que ser pregado alguma coisa. Então aqui está anunciando que deve vir alguma igreja que tem essa responsabilidade de fazer isso. Porque essa aqui é uma autorização da parte de Deus. Mas não diz ainda qual é a igreja. Só diz que alguma igreja tem que pregar. E que o tempo não vai ser muito longo. Bom, desde 1844 para cá, o que vocês acham? O tempo foi longo ou não foi? Para nós, seres humanos, é longo, porque a gente vive 60, 70, 80, 90 anos. Alguns passam disso. Mas em relação aos 6.000 anos, em que já estamos aqui, não é tão longo assim. São 170 e poucos anos, 180 anos por aí, né? E não muito mais que isso. Então, em relação à história da Terra, é um período curto. E agora, mas qual é então, afinal de contas, que é a igreja que tem que pregar isso? Mas isso é bem fácil de descobrir. Vamos lá para Apocalipse 11, é só virar a página. Apocalipse 11, versículo 13 e 14. Não é esse versículo aqui. É Apocalipse 12, versículo 17. Desculpe.
12, versículo 17. Aqui tem um errinho na minha anotação, né? Diz o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E vou ler mais um versículo aqui. No capítulo 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E vou ler mais um, que se encontra em Isaías 8, versículo 20. Isaías 8, versículo 20, diz lá o seguinte: a lei e o testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Sempre a mesma coisa. Ou seja, qual é a igreja que deve pregar estas coisas para o mundo inteiro? Ainda profetizar muitas coisas. A igreja que guarda os mandamentos, que tem o testemunho de Jesus. E qual é o testemunho de Jesus? Vamos ver aqui, Mateus, vamos ir descobrindo, Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Aqui Jesus falando, Jesus disse o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota e nem um tilo jamais passarão da lei, até que tudo se cumpra. Eu quero ler mais um aqui, 1 João. Vamos ler vários versículos agora aqui. Primeira carta de João, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 3 até 6. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Nele não está a verdade. A sua palavra, nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Aqui identifica perfeitamente a igreja verdadeira. Todas são boas, mas a igreja verdadeira faz o quê? Vou ler um trechinho de novo aqui onde está a identidade. Versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Essa é a questão. Irmãos, mas que palavra? Mas não foram alterados os mandamentos depois de Jesus Cristo? Vamos ver aqui, o 1 João, nós já estamos nesse livro, né? 2, versículo 7 e 8. Então é só pegar na sequência aqui. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. E no versículo 8, todavia vos escrevo novo mandamento, aquele que é verdadeiro nele e em vós, para que as trevas não se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. O que diz aqui, irmãos? De Jesus dizendo aqui, eu não estou escrevendo um mandamento novo para vocês. E se existe algo novo, saiam das trevas, venham para a luz. Né? Vou ler mais um aqui. 2 João. 2 João não tem nem capítulo. Só tem versículo. 2 João, no versículo 4 até 6. Fiquei sobremodo alegre
em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. De quem veio esse mandamento? Da parte de Deus. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como viste desde o princípio, é que andeis neste amor. Não foi alterado nada. A igreja verdadeira segue os mandamentos que existiram desde o princípio. Não houve alteração, né? Aliás, eu vou trazer mais um texto aqui com relação, mas esses mandamentos não foram só para os judeus, né? Enfim, os 10 mandamentos não são só para os judeus. Vamos ler ali Isaías capítulo 56, versículo 2 e 3, e 7 e 8. Isaías 56. Versículo 2 e 3. Bem-aventurado o homem que faz isto, o filho do homem que nisto se firma, e que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Versículo 3 agora. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo. E agora vamos ver o 6 e o 7. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para o amarem, o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Então os 10 mandamentos, e o sábado não é só para os judeus, é também para o estrangeiro. Inclusive o estrangeiro será salvo. Aqui estamos identificando qual é a igreja que deve pregar essas coisas, qual é a igreja verdadeira. Então o que aconteceu em 1844? Houve uma decepção muito grande. Muitas igrejas estavam pesquisando aquilo ali, estavam se imaginando, Jesus vai voltar no dia 22 de outubro, e não voltou. Aí alguns continuaram estudando, e aí se cumpre essa profecia que nós lemos aqui de Apocalipse, de que ainda é necessário pregar para muitas nações, para todas as nações do mundo, na verdade, não é? E qual é a igreja que deve pregar isto? Então fica muito claro aqui. A igreja que guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus Cristo. Que profetizes outra vez, não é? Isso que eu estou tentando explicar aqui. Ou seja, que pregues de novo, que faças o trabalho final, da conclusão da obra, aqui nessa terra. E o que é o testemunho de Jesus? Vamos aqui já concluindo esse assunto. Ele é tão importante, no entanto, não é muito longo, né? Não é muito longo. Nós vamos ver aqui o que é o testemunho de Jesus. João, capítulo 5, versículo 39. Marcos, Lucas, João 5, 39. Então diz aqui o seguinte: examinais as Escrituras, ou seja, lede a Bíblia, não é? Porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, ou seja, elas dão testemunho a meu respeito. Mas não só a Bíblia. O que mais é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19, 10. Vamos lá para trás. Apocalipse 19, versículo 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Viram? Mantém o testemunho, ou seja, tem o testemunho de Jesus. E agora vai dizer qual é o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Quantas igrejas possuem o espírito de profecia? Só uma, na realidade. Não são tantas assim. Então existe a igreja verdadeira. Para concluir, aqui nós podemos dizer o seguinte:
existem duas características principais pelas quais a gente identifica qual é a igreja que é boa, como qualquer outra, todas as igrejas são boas, mas que também é a igreja verdadeira. Aquela que guarda os 10 mandamentos e tem o espírito de profecia. Esta é a igreja que tem a responsabilidade de fazer a pregação final, de identificar todas as coisas que estão acontecendo em relação ao mundo religioso aqui nesses últimos dias, de pregar a tríplice mensagem angélica, as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, por exemplo, né? A primeira mensagem angélica já foi pregada lá por volta de 1844, caiu Babilônia. É a segunda mensagem angélica. A primeira mensagem angélica, até vamos examinar essa, Apocalipse 14, versículos 6 e 7, está ali a respeito do juízo. Esta igreja precisa pregar estas coisas. Apocalipse 14, 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que ascendem sobre a terra. Ou seja, tem que ter alguém ainda nesse mundo que vai pregar o evangelho eterno. Qual é o evangelho eterno? Já em seguida vai dizer qual é esse evangelho eterno. Aos que ascendem sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz. Então agora vem o evangelho eterno. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Adorai o Criador. Nesse tempo em que se está defendendo, que muitos estão defendendo a evolução das espécies, a origem das espécies por meio do evolucionismo, por meio do surgimento espontâneo da vida, nesse tempo em que outros estão pregando que não os 10 mandamentos não valem mais, etc., o sábado também já caiu, etc., essas coisas todas, tem uma igreja que está pregando isso, né? E tem uma igreja que está pregando a segunda mensagem angélica, que é a respeito da queda de Babilônia, que se encontra em Apocalipse 14, versículo 8, e que ainda vai pregar a terceira mensagem angélica, que está aqui em Apocalipse, que eu não vou ler, para não tomarmos muito tempo, está Apocalipse 14, versículo 6, aliás, versículo 9, 10, 11, que é a respeito da diferença entre o selo de Deus e o sinal da besta, entre o sábado e o domingo. Eu nunca vi a igreja adventista pregar tanto isso no Novo Tempo do que esses últimos dias. Mas essa pregação ainda é muito pequena. Esta é a igreja verdadeira que nós identificamos aqui, né, que eu quero ler mais um versículo daqui a pouco. Que, aliás, agora, então, chegou a hora de ler esse versículo, está bem aqui na nossa frente. Apocalipse 14, versículo 12, que nós já lemos, vamos ler de novo. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Por que será que esse versículo diz ali os mandamentos de Deus? Porque existem os mandamentos dos homens também. Esta é a igreja verdadeira. Irmãos, nós precisamos saber defender, precisamos conhecer esses versículos. Amanhã à noite, eu esqueci de trazer hoje aqui as minhas anotações, né? Amanhã à noite, para todos que chegarem, eu vou trazer, vou fornecer para cada família essas anotações aqui, onde se pode descobrir qual é a igreja verdadeira, esse roteiro todo, e onde se pode então também fazer a defesa e estudar com profundidade. Eu pediria que vocês estudassem esse assunto, né? Ou todo aquele que desejar possa enviar por meio de e-mail também. Irmãos, quais são então as duas características da igreja verdadeira? Ela guarda os 10 mandamentos e tem o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia. E precisa, portanto, por causa disso, precisa pregar para o mundo inteiro estas verdades. Anunciar ao mundo inteiro. Porque, ainda vou usar o último versículo desta manhã aqui, que é o Apocalipse 18, versículo 4. Por quê? Por que precisa pregar? Porque tem muito povo de Deus, tem muito servo de Deus, muitas pessoas que são verdadeiros servos de Deus, que ainda hoje estão no lugar errado. Estão em igrejas boas, mas não igrejas que salvam. Por causa desse versículo aqui que está em Apocalipse 18, versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Ou seja, um pouquinho antes das pragas, e agora nós já não estamos muito distantes das pragas não.
um pouquinho antes, virá essa pregação muito forte. Saiam de Babilônia, ou seja, saiam das igrejas boas, mas que não salvam. Saiam da Babilônia e venham para a igreja, que é a igreja de Cristo, porque guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Oxalá que nós possamos ter sempre em mente isso em nossa vida, em nosso pensamento, e que possamos também saber fazer a defesa de qual é a igreja verdadeira e possamos argumentar. Que assim seja com todos vós e comigo também. Amém. Muito obrigado. Nós vamos concluir através do hino de número, deixa eu ver aqui, 560.